Fala pessoal, estamos de volta com o nosso Revcast. Esse é o nosso episódio número 28. Lembrando que o Revcast é um patrocinado, né? Tem um apoio muito forte da Faculdade Inspirar Belém e da Amazon Fisiocare. Meu muito obrigado a vocês. Sem vocês, esse projeto não poderia ser realidade. Estou aqui em um local que não é o habitual, né, do nosso estúdio do Revcast, mas um lugar muito especial. Nós estamos aqui em Teresina, no Piauí, no espaço neurofuncional e eu já posso dizer que eu zerei a vida. Estou aqui do lado do Dr. Francisco Alencar. Como no episódio anterior, o Léo chegou a dar uns spoilers ali sobre ele, e eu estou aqui, eu não tenho nem roupa para esse evento, né? Tá aqui do lado dele. Doutor, muito obrigado por ter aceitado assim tão prontamente o convite e estar aqui batendo esse papo com a gente, com os nossos seguidores, para mim é a realização de um sonho. Obrigado. A gente tá com a roupa adequada, né? É. Nós vamos falar de gente. A gente roupa, qualquer roupa serve, né? Então, o perfil, o melhor perfil é aquele perfil que a gente se identifica com as pessoas. Então, vai ter pessoa que vai estar te vendo de camiseta, outro de blazer, e outro até sem camisa. Então, é assim que a gente vai falar. Vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a vida e sobre como conduzir os pacientes que têm incapacidade, paralisia cerebral. É um bate-papo, né? Bate-papo, perfeito. O nosso tema aí, como tu já bem falou, vamos falar sobre espasticidade, o tratamento da espasticidade. Estamos aqui no estado, nós estamos em Teresina, no estado do Piauí, estado de referência no tratamento da espasticidade. E quem está aqui do meu lado direito tem muita responsabilidade, faz parte desse projeto e dá o pontapé e está continuando esse projeto, mudando a vida de muitas pessoas e muitas famílias. Mas tem que começar, né? Então, Vamos. doutor Francisco, conta pra gente, para os nossos seguidores, é igual aquela pergunta do Globo Repórter. O que é, o que faz, o que come, onde mora? Não, só é quem é o doutor Francisco Alencar e o que, que ele faz hoje. É pergunta boa. De fato, eu sou uma pessoa apaixonada por cuidar de gente. Eu sou essa pessoa. E principalmente pessoas que têm deficiência. São anos dedicados a isso. Mas, do ponto de vista técnico, aquele filosófico, eu sou Francisco Alencar, eu sou neurocirurgião pediátrico e funcional e me dedico a tratar pessoas que têm espasticidade, que têm uma rigidez muscular, se não tratar adequadamente vai deformar, há 22 anos. Esse é o Dr. Francisco Alencar. Perfeito. Doutor, como foi para escolher essa área tão específica? Porque você fez vestibular, passou na faculdade de medicina, vestibular difícil, concorrido, cursou, fez um curso aí longo, se especializou. O que que fez o doutor Francisco Alencar escolher essa área tão específica? Eu sou neurocirurgião, base, depois foi mais do que isso, neurocirurgia geral mesmo, foi neurocirurgia funcional, neurocirurgia pediátrica. É até difícil a gente responder. Eu acho que é a curiosidade e a neurologia como um todo, ela é uma disciplina que trabalha muito o entendimento do ser. Talvez eu acho que seja meu perfil, eu quero entender, eu quero transformar. Eu acho que a neurologia, ela me encantou por essa capacidade de transformação que você primeiro tem a cabeça, o entendimento, diferente de uma área específica, que trabalha com ossos diretamente, como ortopedia, ou só com a face, com buco maxilo. A neurologia, que é a base da neurocirurgia, para mim, ela é encantadora porque ela me provoca, me faz pensar, me faz criar e pensar de forma também coletiva. Eu acho que vem daí. Não é um fator isolado, eu acho que é um contexto e aquilo que te chama a tua atenção, aquilo que te provoca. Eu acho que as especialidades a gente escolhe assim. Perfeito. Doutor Francisco, o que que é espasticidade, né? Por muito tempo a gente ouve, né? Eu como profissional de saúde, pai também, a gente ouve tipo assim que lesão neurológica é uma lesão definitiva, não muda, é um processo que nasceu assim, vai ser assim, não vai mudar. São basicamente duas perguntas em uma, né? O que que o senhor tem para dizer em relação a lesões do sistema nervoso central? O que que aconteceu assim ao longo do tempo isso? E o que que é espasticidade? Como é que está esse contexto da espasticidade, lesão do sistema nervoso central hoje, em 2024? Essa pergunta ela é interessante, a gente pode responder de forma muito técnica, de forma muito prática. Você tem uma pessoa que teve um comprometimento do sistema nervoso, cérebro, ou a medula, por exemplo, paralisia cerebral, um derrame, um tumor cerebral, ou um trauma na coluna, que levou a uma lesão da medula. E
Isso aí modificou o controle do cérebro sobre todas as partes musculares. Como o cérebro ele não está controlando, inibindo, modulando a contração muscular, essas contrações elas ficam involuntárias. Qualquer estímulo vai promover uma contração. É um espasmo, um pouquinho mais de espasmo, mais estímulo, mais contração. Vai criando um estado de rigidez. Esse estado de rigidez, que é progressivo, é isso que a gente chama de espasticidade. Então, espasticidade, só a gente comparar, por exemplo, honestidade é um estado de ser honesto, não deve ser nem um estado, deve ser realmente fato sempre. Felicidade é um estado de estar feliz, ser feliz. E espasticidade é um estado de espasmo muscular, onde a musculatura fica tensa, rígida, e essa rigidez muscular está presente em até 90% das crianças com paralisia cerebral, em até 40% dos pacientes que têm AVC, derrame, e na lesão medular, 70%. Esse estado de rigidez muscular, que quanto mais tem estímulo, mais aumenta, quanto mais contração terem e mais consequências. Isto é que é espasticidade. E como é que vem isso ao longo do tempo, né, o tratamento? Essa questão da espasticidade da lesão do sistema nervoso. Hoje se tem alternativas terapêuticas para resolver isso ou uma pessoa que nasce com espasticidade e ela morre com espasticidade? Como é que está hoje as formas de tratamento para resolver essa questão? Porque eu imagino que é uma questão que impacta muito na mobilidade, na vida das pessoas e das famílias também, né? Então, quais são hoje os tipos de tratamentos específicos para se resolver essa questão de saúde? Eu acho que essa pergunta ela é essencial e o entendimento dela vai impactar em muita gente. Eu ainda acho que o grande problema do paciente que tem espasticidade é a falta de informação adequada. Por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, ela não nasce com deformidade, ela nasce com a fraqueza. E em 90%, progressivamente, vai ficando rígida, progressivamente. E essa rigidez vai aumentando. E se não tratada adequadamente, o que é adequadamente? De maneira certa, no tempo certo. Vai tratar essa condição que é progressiva, apesar que paralisia cerebral, por definição, é uma condição não progressiva, mas o espasmo muscular, quanto mais estímulo, mais aumenta. Então, a espasticidade ela é progressiva. Então, a gente precisa entender primeiro isso, de onde é que vem. Então, se é um excesso de reflexo, um excesso de contração, levando à rigidez, então eu preciso entender. O tratamento vem, eu preciso reduzir isso, eu tenho que reduzir o reflexo, eu tenho que reduzir a contração, eu tenho que promover um relaxamento muscular. Já passa daí aí a dificuldade que muitos lugares, muitas faculdades não ensinam isso à sua essência. Ou então se vê lá no iníciozinho, na neurofisiologia, alguma coisa muito básica no início do curso da fisioterapia, terapia ocupacional, ou da própria medicina. Então é muito no início do curso. E a gente precisa entender o mecanismo. Bom, entendendo o mecanismo, como é que a gente trata? Aí entra mais a questão da pouca informação. Então não adianta eu vou estimular mais a criança, vamos lá, vamos dobrar as terapias, ela faz 3 vezes na semana, vamos fazer 6, porque aí eu vou controlar essa espasticidade. Eu vou quebrar o padrão da espasticidade. São expressões que a gente escuta por aí, mas não tem uma base científica para isso. A base científica é eu preciso diminuir aquele reflexo que o cérebro não está inibindo, eu vou promover um relaxamento antes que o paciente venha a ter deformidades, como encurtamento muscular. Por exemplo, criança, ficar com o pezinho em ponta, chama pé equino, vai ficando progressivamente. Você não trata, vai ficando cada vez mais em ponta e vai encurtando e vai deformando, e os pezinhos no futuro vai tortando, que chama de valo, essa condição, e que vai criando deformidades estruturais. E aí só cirurgias ortopédicas, que uma vez um paciente que já precisou de cirurgia ortopédica porque tinha uma espasticidade não tratada adequadamente, alguém já falhou nesse processo terapêutico. Foi uma gestão terapêutica que teve falha. Eu não digo que teve responsabilidade, eu estou dizendo que teve falha na condução, na gestão terapêutica. Então, pegar um paciente que tem uma espasticidade, o ideal mesmo é pegar bem no início. Por exemplo, pegar criança como exemplo. Eu pego uma criança que tem
Um quadro típico de paralisia cerebral, que é um quadro típico. Criança tem um histórico do sofrimento intrauterino, um nascimento prematuro, uma infecção intrauterina, nasceu roxinho, foi entubado. Então, esse é um histórico muito comum. E eu pego essa criança e vou vendo que ela tem um atraso motor. Chega 6 meses, que é um marco no desenvolvimento da criança, e a criança não senta. Tem alguma coisa estranha. Além disso, ela se espanta muito. Qualquer palmazinha, qualquer coisa vai se espantando. E você vai vendo que essa criança está ficando cada vez mais durinha, mais rígida. Para a família, dependendo do nível de entendimento, passa que ela está ganhando força, ela está ficando forte. De fato, ela está ficando dura, rígida, e essa espacidade vai aumentando. Nesta fase, se eu tenho o entendimento que é algo progressivo e que vai levar a deformidade, se não tratado, eu começo, às vezes, com medicamentos orais. Então, a gente precisa ter um relaxamento. Medicamentos orais, como diazepam, guanazepam, tafosteno. Então, se eu pego bem no início para uma boa gestão, eu começo assim. E eu vou continuar acompanhando essa criança. Aí eu vou ver que a criança vai crescendo e vai aumentando essa rigidez. E aí, se está mais localizado, o racional é, ora, se eu tenho agora uma rigidez bem definida, por exemplo, em panturrilhas, pés equinos, se eu tratar localmente com toxina botulínica, então, se eu aplicar um medicamento naquele músculo direto, que eu possa promover um relaxamento específico, sem ter um efeito sistêmico, sem ter sonolência, é o tratamento ideal, aquela hora. Então, entra a toxina botulínica como uma opção muito importante e impactante. Isso dentro de um processo de reabilitação. Tudo é reabilitação. Qualquer coisa que ele for fazer é reabilitação. Que seja um ato dos terapeutas, que seja um ato médico, é reabilitação. E aí eu vou continuando a gestão terapêutica. Normalmente, vai piorando com o tempo. A toxina vai ter um momento chamado de janela terapêutica, mas se aplica uma vez, duas, três, quatro, e na terceira ou na quarta aplicação, essa resposta já começa a não ser tão boa como foram as primeiras, tem que uma luz amarela tem que ser ligada aqui. Tem alguma coisa que está diferente. A toxina é a mesma, o profissional é o mesmo, e por que que a resposta já não foi mais a mesma? Então tem algo aí que está acontecendo, possivelmente, está começando a ter encurtamento muscular. Aí o que a gente fazer? Senta na equipe de reabilitação, vamos discutir. Possivelmente já está na hora de discutir procedimentos definitivos. Até então, eram manobras temporárias, como medicamento oral, medicamento localizado, intramuscular. Mas agora é a hora de discutir cirurgia. E cirurgia não ortopédica, porque a criança não é para ter nenhuma deformidade até então. São cirurgias neurofuncionais. E entra a risotomia dorsal seletiva como o procedimento de indicação mesmo precisa, relevante, transformador e que tira realmente a espacidade de forma definitiva. Qual o melhor momento para se indicar uma risotomia numa criança paralisia cerebral? Primeiro, quando a criança tem a espacidade que está realmente comprometendo a função dela. Segundo, quando a criança, a gente já não tem uma resposta adequada a meios terapêuticos menos invasivos. Já se tentou outras Já se alternativas. tentou outras alternativas, quando você está fazendo a gestão desde o início. Qual é a idade de cada para fazer a risotomia? Às vezes fazem muito essa pergunta. Não existe, eu sempre digo Já assim, estava anotado aqui, o senhor ainda bem, o senhor já estou trazendo, é porque ela é Perfeito. muito importante. Então, existe, eu sempre trabalho com duas idades. Existe a menor idade e a melhor idade. A menor idade, 2 anos. A melhor idade é quando antes a criança ia ter qualquer deformidade, qualquer encurtamento. Essa é a melhor idade. Que pode ser até com 2 anos, mas pode ser com 3, pode ser com 4. É a gestão terapêutica adequada que vai definir isso para a gente. Essa é a melhor idade. Então, o paciente ele pode ser submetido a uma aplicação de toxina botulínica ou até não, porque os pacientes eles chegam para nós em várias fases, não só esse exemplo todo bonitinho, que a gente acompanhou de forma muito precoce, mas vai chegar a criança com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos.
Às vezes, o paciente ele não teve ainda nenhum tratamento específico para espasticidade. Ele já chega para a gente, às vezes, muitas vezes, infelizmente, com encurtamentos, onde precisa tratar a espasticidade de forma permanente, no caso da risotomia, e já precisa, muitas vezes, fazer cirurgia ortopédica. Sei que a gente já perdeu aí, momento de perder cirurgia ortopédica, porque alguma coisa na gestão não foi muito bem. Então, de fato, eu fiz só um apanhadozinho, só para provocar aí a tua pergunta, que tem coisa para nós aqui, é tão importante, e por que é importante? Porque impacta na vida da pessoa diretamente, da família e da sociedade, e do custo para toda a saúde pública, para a educação. Então, tratar adequadamente um paciente que tem espasticidade é transformador. Uma coisa que me chamou bastante atenção é a questão do time, né? Do tempo, né? Então, marcou, Léo, essa informação que o senhor passou. A criança de 6 anos é um marco, 6 meses, é um marco importante, tem que apresentar um marco funcional importante, que é sentar, ter o controle de tronco ali. Então, essa informação é muito importante para as famílias, para os pais, porque eu fiquei na dúvida se tem alguma alteração no meu filho, devo procurar um neuropediatra para ter as orientações, seguir o rito direitinho, porque demorar significa prejuízos funcionais, significa encurtamentos musculares, significa deformidades articulares, significa outras cirurgias, e como você bem falou, significa o futuro, escola, socialização, porque mobilidade é tudo, né? Precisamos se mover para participar do mundo. E aí eu já aproveito, o senhor deu uma pincelada, mas eu queria aprofundar mais esse tema, te perguntando qual é o impacto da espasticidade na vida do paciente e da família. Essa pergunta é marcante. Todos os impactos. Vamos dividir em dois grupos: uma criança e um adulto. Uma criança impacta no futuro, impacta em dor, impacta em deformidade, impacta em socialização. Imagina, você pega uma criança, seu filho, que tem um potencial e esse potencial foi perdido. Então, tratar adequadamente a espasticidade dá as oportunidades de ganho para aquela pessoa. Pois uma criança com paralisia cerebral, com espasticidade, será um adulto com paralisia cerebral e será um idoso com paralisia cerebral. Qual é a nossa missão? Transformar essa criança que está vindo hoje no melhor adulto possível. Então, se você tira o fator que deforma a pessoa, que é a discapacidade, que em paralisia cerebral está presente em 90%, eu já mudei totalmente a vida dessa pessoa. Aí tem um impacto. A musculatura contraída, dor crônica. Musculatura contraída, deformidade. Musculatura contraída, a reatividade aumentada, o paciente não aceita as terapias de forma adequada. E aí entra num ciclo vicioso. Isso vai destruindo a criança gradativamente. Aí começa a ter necessidade de cirurgias ortopédicas corretivas e cada vez mais essa criança ela vai perdendo força, porque ela já tem uma fraqueza, porque a espasticidade ela só está presente em um músculo fraco. E então ela já tem uma fraqueza muscular de base. E aí você vai alongar músculo. Então você vai aumentar a fraqueza muscular. Então você imagina o nível de impacto para essa criança que será um adulto. E nossa missão é transformar essa criança no melhor adulto possível. Quando eu falo agora do impacto no adulto, um de nós aqui vem a ter um trauma na coluna ou no cérebro, um AVC, em espasticidade. Primeiro, dor crônica. Segundo, depressão. Você tem uma vida normal, daqui a pouco você está hemiparético, com a falta de força de um lado do corpo, endurecido, aquela dor, aquela postura. Então, até a questão como você se enxerga, isso faz diferença. Então, a depressão, ansiedade, depressão, ela está lá à frente. Outro ponto, distúrbio do sono, normalmente está presente, porque a espasticidade, ela está presente, inclusive, dormindo. Então, está lá presente com você 24 horas.
Outro ponto, trabalho. Então, você praticamente você sai da sua linha de produção e vai, quando você retorna ao trabalho, se retorna, você vai ter que trabalhar também um nível de baixa, assim, de fato, você tem que trabalhar em outro nível. Se você é de alta produtividade, normalmente vai ter que ter Vai descer, sua capacidade de produzir vai ter. menos exigência. Então, sua capacidade produtiva vai diminuir naturalmente pela sua condição atual, que não era. Então, você tinha um padrão e você diminui esse padrão. Então, tem todo um impacto, além de você olhar e ver, que é pior até, me disseram que não tem nada para ser feito. Eu acho que o grande impacto vem daí. Me disseram que tem nada para ser feito. Aí isso serve para todas as idades, para todas as causas do paciente que tem espasticidade. Não tem nada para ser feito? Tem um monte para ser feito. Não, então agora me disseram que se fizer fisioterapia vai resolver. Fisioterapia é essencial. Terapia ocupacional é essencial. Mas só o fisioterapeuta ele não consegue controlar o padrão de espasticidade pelo princípio, pelo que é espasticidade, ele não consegue. Aí é o que tem que ter. É a equipe. Então, tudo isso vai assim, somar isso aí, imagine os impactos no plural que estão presentes numa pessoa que seja criança ou que seja adulto que tem espasticidade. Problema complexo, soluções complexas também, né? Então, não tem como uma categoria profissional resolver todo o problema da espasticidade. Como você falou, tem a entrega da medicina, tem a entrega da terapia ocupacional, tem a entrega da fisioterapia também. Mas eu queria te fazer uma pergunta, doutor, que o senhor falou que existem etapas do tratamento, a parte medicamentosa, a parte da aplicação do que a gente conhece, né? Ou muito falasse do Botox, né? Que é a toxina botulínica. Mas eu queria que o senhor falasse para a gente de um nome bem grande que muitas pessoas não devem conhecer. E é importante conhecer isso. O que significa o que é a risotomia dorsal seletiva? O que é isso? Porque muitos pais aí vão estar ouvindo a gente agora. O que a gente fica, ninguém quer submeter seu filho a um procedimento cirúrgico, Mas se claro. precisar, né? Se precisar, é bom a gente saber que existe para que evite até possíveis cirurgias mais agressivas. Então, o senhor que já fez muitas isotomias dorsais seletivas, o que é esse procedimento? Conta pra gente. De fato, é um procedimento que ele não é novo, mas é transformador. É um procedimento de alta complexidade, você está tratando pessoas com problemas complexos. O que é risotomia? Riso, você vai entender a palavra, é raiz nervosa, raiz do nervo. Tomia é um corte cirúrgico. Por exemplo, se for abrir o crânio, é craniotomia. Então, se eu vou cortar uma parte de uma raiz nervosa, é risotomia. Então, primeira palavra, risotomia, isso. É um corte cirúrgico de uma raiz nervosa. Dorsal. O que é dorsal? Dorsal é porque o nervo da sensibilidade ele entra pela nossa medula dorsalmente. E a risotomia, a gente age, não é no nervo da força, não é a parte da força do circuito, não é no nervo anterior, ventral, é no nervo dorsal, é a entrada do estímulo. Eu tenho que reduzir. Então, ela é dorsal, significa que nós estamos agindo no nervo sensitivo. Então, fazer risotomia vai perder força? Não. Fazer risotomia vai reduzir o reflexo, vai tirar rigidez, não força. Você está tirando aquilo que está travando a pessoa. Então, é que entra o dorsal. Seletivo é o processo de fazer, que começa na indicação do procedimento, nas avaliações pré-operatórias, que são muitas, onde tem que definir precisamente qual o perfil do paciente, perfil motor, as regiões mais acometidas, mais rígidas. Então, você avalia, isso aí faz parte do processo de seletividade. Não vou, se o paciente tem uma espasticidade mais distal, eu tenho que saber que eu vou ter que agir nos nervos que vão para essa região, a região mais distal, e assim o processo de seletividade. E entra para o centro cirúrgico, onde a gente vai separar de forma, com toda monitorização microscópica, nervinho a nervinho, de toda a região. Por exemplo, a isotomia lombar
eu abro somente um nível, na primeira vértebra lombar, eu encontro todos os nervos que vão da cintura até o pé, e vou separar agora, eu quero quais nervos? Eu quero os nervos sensitivos. Então, como é que eu sei? Eu vou para o microscópio e vou separar que nervo é esse. Aí eu vou ter o neurofisiologista lá com todo um sistema conectado ao paciente, estimulei o nervo, ele capta lá no software, no sistema de eletromiografia, um gráfico, ele diz, esse é o nervo, digamos que seja o segundo nervo lombar dorsal direito. Eu estimulo esse nervinho e tem um fisioterapeuta funcional que está vendo lá o grupo muscular que está contraindo. Ele vai me dizer assim, esse estímulo aí está contraindo o grupo muscular que corresponde ao segundo nervo lombar direito. Então, pronto. Aí eu estou vendo microscopicamente. Juntou tudo isso, agora nós vamos. Estou ensinando até você técnica cirúrgica. A gente já vai sair daqui, já vou botar meu jaleco e já vou para o centro cirúrgico. Mas eu quero que a gente se transporte para o centro cirúrgico mesmo, para a gente ter uma vivência disso. A minha ideia é essa, simplificar. Então, eu vou lá e vou estimular aquele nervo e no planejamento, o que foi definido, qual é a necessidade de redução do nervo para aquele nervo. Então, digamos que seja 50%. Eu preciso reduzir aquele circuito em 50%. Bom, então eu vou pegar esse nervo e agora eu vou dividir esse nervo em duas partes. Mas quais das partes eu devo cortar? Então, eu vou estimular essas duas partes e a parte mais reativa corresponde à parte que eu devo tirar. Aí eu tiro e mantenho o circuito que é fundamental. Então, olha, no meu ponto de vista, de forma bem simples, eu devo definir aqui como é o processo de uma disotomia dorsal seletiva. E não é um nervo. É a quantidade de nervo que precisam ser realmente trabalhados. Normalmente, na disotomia lombar, a gente trabalha com 14 nervos. E cada nervo tem um perfil, é 1 a 1. Aí entra assim, a cirurgia demora muito? Não, a cirurgia não tem o P de pressa, é o P de precisão. É isso que nós temos que ter. A cabeça da equipe, do time, está lá para correr, está lá para fazer o tratamento daquele paciente. De fato, a gente não está tratando a espacidade, nós estamos tratando a pessoa dentro do padrão, do perfil e do planejado para ela. De certa forma, é individualizado, é customizado, é para aquela pessoa. Então, não tem que ter pressa, tem que ter precisão. E isso aqui é disotomia dorsal seletiva, de forma bem simples. Imagina, né? Quando eu falar de forma complexa, né? Mas é isso. Eu acho que é um grande avanço da técnica é a superseletividade, né? Que vem avançando ao longo do tempo. Doutor, muito obrigado por tantas informações preciosas para os profissionais de saúde e principalmente para as famílias e para os pacientes. Mas tem uma última pergunta. Qual recado o doutor Francisco Alencar deixa para as famílias, né? Para um familiar que tem um parente, ou um pai, uma mãe, um tio, ou seja, você tem no seu contexto familiar uma pessoa com espasticidade. O que o doutor Francisco Alencar tem para dizer para essas pessoas, para essas famílias? Já tratou diversas famílias, diversos pacientes já avançaram funcionalmente pela a capacidade funcional depois dessa técnica, depois do tratamento. E aí, resumindo, para a gente fechar com chave de ouro, qual é a palavra do doutor Francisco Alencar para as famílias de uma pessoa com espasticidade? Não é um destino, tá? Não é um destino. Por exemplo, ter uma criança com paralisia cerebral, isso não é um destino. E nem muito menos uma sentença. A pessoa que teve um AVC tem espasticidade, não é um destino, nem muito menos é uma sentença. Tem tratamento. Uma coisa é tratamento, outra coisa é cura. Eu ainda acho que eu não tenho dó de cura. Para mim, cura não é nem a leitura de vida, é divina. Mas o tratamento tem. E aí que a gente precisa estar sempre atento. Existe sim tratamento. Minha sugestão é converse sempre com a sua equipe que está tratando, com os terapeutas. Não aceite que não tem nada para ser feito. Não aceite. Muitas vezes, aquela equipe que está acompanhando, ela tem um limite de possibilidade. Às vezes, não tem mais nada porque não tem no lugar.
mas existe muito para ser feito. Então, não podemos achar que está tudo feito, não, é porque vai ser assim, é porque Deus quis. Eu não acredito que Deus quer que uma criança se deforme. Não acredito. Então, existe sim tratamento. E isso passa primeiro por uma avaliação. Para cada pessoa, um perfil e um tratamento indicado especificamente. Então, minha mensagem é: não aceite que a diversidade é assim, não aceite que só fazer as terapias, fisioterapia pelo personal, seja, vai ser suficiente, não aceite. Não se prenda a nenhum método. O método aqui é contra tratar a espasticidade. O método que é contra outro método é algo questionável. Então, qualquer método que ele é fechado, ele tem que ser questionado. Porque o que é bom, o que é correto é transparente, como água cristalina, como a água da gente. Então, meu recado é: entenda que a espasticidade deforma, precisa ser tratada para quê? Para não deformar. Entenda que a gente tem que estar tratando não a espasticidade, mas sim a pessoa. Seu filho, minha filha, filho dos outros, meu pai, seu irmão, são pessoas, gente, que precisam ter o melhor. Que seja aqui, que seja em outro estado, que seja em outro país. Mas, uma vez tendo o entendimento, não deixe de buscar meios terapêuticos. Ah, mas é muito longe. Não existe distância. Então, quando você vê oportunidade, as coisas acontecem. E aí é que entra o poder de transformação. Primeiro, transformar a nossa cabeça. É possível? Sim. Nunca digo que não é possível. É possível, você vai conseguir. Vai atrás. O mais fácil, o mais difícil, mas isso vai acontecer. De fato, é isso. Doutor Francisco Alencar, muito obrigado por essa entrevista, por esse registro aí no podcast, por essas informações valiosas que o senhor está passando aqui, que o senhor passou. Você parou um tempo aí da correria do dia a dia para levar informação, para levar informação de qualidade para as famílias e para todos nós. Como pai, obrigado por estar transformando a vida da minha filha, da minha família. Isso tem um impacto para mim muito grande. E parabéns pela sua trajetória, pela sua história, que ainda tem muitas páginas nesse livro. Então, só desejar que o senhor continue avançando cientificamente e parabéns pelo profissional técnico, científico e humano. Então, meus parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço e estamos juntos aqui para crescermos juntos, né? Beleza. Médico, pais e paciente, né? Todos juntos. Amém. Valeu. Pessoal, até o nosso próximo episódio. Um grande abraço para você que esteve aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar. E o meu agradecimento à Amazon Physiocare e à Faculdade Inspirar Belém por apoiar esse projeto. Valeu, tchau!